Segunda Reis, capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a Casias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou mensageiros e diz-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebute, Deus de Ecrom, e se sarei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, e disse-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal, Zebute, Deus de Ecrom. E por isso assim, diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei. E ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal, Zebute, Deus de Ecrom, portanto da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhes disseram: Era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tibista. Então lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte. Disse-lhe: Homem de Deus. O rei disse: Desce, mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e a seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e a seus 50, e tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50, porém, agora ser preciosa a teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra. Portanto, dessa cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falará, e Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho, o mais dos feitos de Acasias que tinha feito porventura. Não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 1 de Segunda Reis.
né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 1 de Segunda Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 2 de Segundo Reis. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e viva a tua alma, por alma que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele lhe disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens, os filhos dos profetas, e de longe pararam, defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em secos. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que ser tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e ele subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, Carlos de Israel, e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe cairá, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe cairá, e feriu as águas. E disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo-os, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que teus servos, há 50 homens valentes, ora deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis, mas ele apertaram com ele, até se enfastiar, e disse-lhes: enviai, e enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém, não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa a habitação dessa cidade, como meu senhor. E ele disse: trazei-me uma salva nova. E eu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade.
Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então, duas ursas saíram no bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Então, pessoal, esse foi o capítulo 2 de Segunda Reis, né? Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 2 de Segunda Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora o capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas. E disse-lhe: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E baixou o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: a que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele. Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Jafate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele, mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará todas as cidades escolhidas e todas as boas árvores, cortareis e tapareis todas as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido
para pelejarem contra eles. Convocaram todos os que cingiam o cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa Moabitas, porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e tamparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores até que só em Kir Aresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros cercaram e os feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleira prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romper contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Então tomou ao seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Então, pessoal, esse foi o capítulo 3, de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 3, Segunda Reis, quis transmitir para nós, pessoal. Então, pessoal, essa foi a live de hoje, tá, pessoal? Agradeço mesmo de coração que vocês tenham assistido a live até o final. E eu avisando para vocês que, se Deus quiser, amanhã vai ter live para vocês, tá, pessoal? Do capítulo 4 ao capítulo 9 para vocês, pessoal. Então, até amanhã, pessoal.